Oi, gente, o vídeo de hoje não vai ser um vlog, porque tem muito tempo que eu não gravo nada pro quadro Leitura e Literatura. Como sabem, já tem muito tempo que eu tô dissecando esse livro maravilhoso do José Luiz Peixoto. Então, às vezes, eu trago algum comentário relativo a algum texto dele e, às vezes, eu faço alguma leitura de algum texto que me chamou muito a atenção. E dessa vez o texto que me chamou muita atenção foi esse, A Voz que Ouço Quando Leio, porque me identifiquei quando eu leio alguma coisa como se tivesse uma voz. Quando leio em silêncio, né? É como se houvesse uma voz lendo por mim. Essa voz é minha, mas ao mesmo tempo não é minha. Às vezes eu acho que essa voz é do autor, às vezes é como se o autor, o próprio autor, fosse um personagem barra narrador. É muito difícil descrever essa voz, mas o José Luiz Peixoto conseguiu descrever bastante essa voz. Eu acho que eu nunca vi, nunca me lembre de nenhum outro autor falando sobre este assunto. Então vamos lá ao texto. A voz que ouço quando leio. Quando leio, há uma voz que lê dentro de mim. Paro o olhar sobre o texto impresso, mas não acredito que seja o meu olhar que lê. O meu olhar fica embaciado. É essa voz que lê. Quando é séria, ouço-a falar-me de assuntos sérios. Às vezes, sussurra-me. Às vezes, grita-me. Essa voz não é a minha voz. Não é a voz que, em filmagens de festas de anos e de natais, vejo sair da minha boca, no movimento dos meus lábios, a voz que estranho pôr num rosto parecido com o meu, não me parecer minha. A voz que ouço quando leio existe dentro de mim, mas não é minha. Não é a voz dos meus pensamentos. A voz que ouço quando leio existe dentro de mim, mas é exterior a mim. É diferente de mim. Ainda assim, não acredito que alguém possa ter uma voz que lê igual à minha. Por isso, é minha, mas não é minha. Mas, claro, não posso ter a certeza absoluta. Não só porque uma voz é indescritível, mas também porque nunca ninguém me tentou descrever a voz que ouve quando lê e porque eu nunca falei com ninguém da voz que ouço quando leio. Perante um jornal, a voz lê-me pedaços de notícias. Começa a ler e desinteressa-se. Rasga pedaços de textos ou de títulos que me lê sem organização. Quando caminho pela rua, a voz diz-me frases pintadas nas paredes, diz-me palavras que brilham em letreiros iluminados. Caminho e a voz vai falando comigo. Não lhe respondo, porque não sei como falar com ela. É uma voz de falar. Penso que é uma voz que não ouve. Abro romances e a voz é paciente a explicar-me paisagens que nunca vi, árvores, estradas, horizontes. Quando me fala de pessoas e coisas verdadeiras, volto atrás. Ao repetir-me um texto, a voz detém-se mais em cada palavra. Pronuncia cada sílaba. Para em frases e repete-as porque quer que eu as entenda completamente. Eu, que não sei se entendo, ouço-a, admirado com as palavras. Não foram poucas as vezes que a voz que ouço quando leio me fascinou com palavras que disse. Muitas vezes as suas pausas acenderam imagens no meu interior, nos lugares escuros que transporto dentro de mim e que não conheço. Muitas vezes essa voz iluminou lugares dentro de mim, túneis que não conhecia. Muitas vezes vejo essa voz avançar por eles com uma tocha. Eu sei que a voz que ouço quando leio não tem medo. Eu sei que essa voz me conhece melhor do que eu me conheço a mim próprio. Diante de poemas, a voz caminha por dentro das palavras. Dentro de cada palavra, túneis de palavras refletidas em espelhos à frente de espelhos.
Avança por esses túneis de palavras multiplicadas, como se desenhasse mapas dentro de cada palavra. Ao fazê-lo, avança por túneis dentro de mim e ajuda-me a desenhar um mapa de mim. Eu ouço-a. Fico a ouvi-la durante horas e tento não esquecer nada porque quero aprender a perder-me menos vezes de mim próprio. Não acredito que o meu olhar leia. Às vezes, não acredito sequer que seja o meu olhar que vê aquilo que vejo. Os cegos passam os dedos sobre as letras e leem. Tenho a certeza que também os cegos têm dentro deles uma voz que lhes diz as palavras. Eu passo os dedos sobre as palavras impressas. Sinto-as, mas não as leio assim. Às vezes não acredito sequer que sejam os meus dedos que sentem aquilo que sinto quando toco qualquer coisa fria, quando toco qualquer coisa. A voz que ouço quando leio é mais concreta do que o meu olhar, é mais concreta do que os meus dedos. Às vezes, cada palavra que me lê traz-me memórias, faz-me pensar. Nessas alturas, o meu olhar continua pela página, mas deixo de ouvi-la. Num ponto de sono, num ponto indefinido como aquele em que se adormece, começo a ouvir a voz do meu pensamento. O meu olhar continua pela página e, mais tarde, dou comigo diante de um texto que já não entendo. Regresso à voz que lê, mas não a entendo porque, durante uma neblina de momentos, continuou silenciosa, sem mim, muda. Volto atrás, tento identificar o ponto em que a voz dos meus pensamentos se sobrepôs e se tornou única. E, a partir desse ponto, volto a ouvir a voz que lê dentro de mim. Até, de novo, o pensamento. Até, de novo, voltar atrás e a voz falar para mim. Até, de novo, o pensamento. Essa voz que ouço quando leio é parecida com a voz que ouves agora ao ler estas palavras. Ou talvez agora estejas a ouvir a voz do teu pensamento. Talvez agora essas palavras não sejam importantes porque o teu olhar desce pela página, faz movimentos de retas e voltas no fim das linhas. Mas o teu olhar não lê e talvez nesse momento não estejas a ouvir a voz que, dentro de ti, te lê essas palavras em silêncio. Por isso, estas palavras não são importantes. Agora, ouves a voz do teu pensamento e essas palavras são nulas, como se não existissem. São palavras que estão aqui impressas, que vão ficar aqui impressas durante muito tempo, mas que não existem porque não as lês. Passas os olhos por elas, mas ouves a voz do teu pensamento. Não lês. Não ouves a voz que poderia estar agora a ler para ti. Eu poderia continuar a falar-te de tantas coisas inúteis, jardins, equações. Eu poderia descrever-te o silêncio com palavras, mas não valeria a pena porque tu olhas para estas palavras, mas não as lês. Enquanto pensas, estas palavras são o silêncio. Eu não sei aquilo em que pensas. Eu não posso saber aquilo em que pensas. Para falar contigo, eu preciso da voz que ouves quando lês. Se queres ouvir aquilo que acabei agora de te dizer, tens de voltar atrás. Talvez já tenhas percebido que eu não sou eu. Eu sou a própria voz que ouves quando lês. Hoje, pela primeira vez, quero falar diretamente contigo. Quero dizer que existo nessas palavras. Através delas, quero apenas dizer-te que existo. Estou aqui. As palavras que te digo, desde que aprendeste a ler, a ouvir-me, são o meu corpo. Eu sou todas essas palavras. Sou as palavras que deixei dentro de ti e que sabes de cor. Sou as palavras que esqueceste. Durante este tempo, disfarcei-me de muitas vozes, de muitos rostos. Sou todos eles contigo, em ti. Gente, eu fui procurar pelo livro Abraço aqui no Brasil, né? Eu fiquei, quer dizer, não sei se fiquei, né? Porque aqui livro, infelizmente, livro aqui é muito caro aqui no Brasil, né? Mas eu fiquei bem chocada com os preços que encontrei. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Olha só. Porque olhando assim por cima, o valor mais baixo foi acho que R$ 164, né? Mas você encontra até por 400 e tal. Aí eu vou mostrar para vocês o preço que eu comprei ele em Portugal.
no dia que eu comprei esse livro, porque até hoje está aqui a etiqueta, né, da compra na FNAC. Aliás, eu fui no lançamento desse livro. Ele foi autografado pelo José Luiz Peixoto. E aí, quando a gente mostra as coisas em euros, geralmente as pessoas pensam assim: ah, mas é porque você não converteu. Se você converter, né, vai dar, no caso, né, mais de R$ 100 e tal, por causa do câmbio. Só que, gente, quando você vai para outro país, você não tem que ficar calculando câmbio, sabe? Calculando moeda. O que eu calculo é o poder de compra. Tipo, se eu estou no Brasil e vivo no Brasil e eu ganho um salário mínimo, quantos livros, ou sendo o mesmo tipo de livro, eu consigo comprar aqui no Brasil? Se eu estou em Portugal, se eu vivo em Portugal, se eu ganho um salário mínimo português, com um salário mínimo português, quantos livros eu consigo comprar em um mês? Se eu gastasse um salário mínimo inteiro. Não dá pra você comparar coisas daqui com coisas de lá, coisas de lá com coisas daqui. Se você vive em tal país, você tem que saber qual é o seu poder de compra dentro daquilo que você ganha naquele país. E aí não há, assim, comparação, que realmente aqui a gente tem um poder de compra muito menor e inclusivamente para livros, para cultura, para essas coisas, infelizmente. Mas é isso, ficamos por aqui. E que bom, né, que eu posso então dividir um pouco desse livro, né, com algumas pessoas que não terão condição. Quem tem condição, gente, de comprar um livro de 400 conto, a pessoa compra um livro e depois ela vai comer o quê, né? Infelizmente, a gente tem que melhorar isso daqui no Brasil. Beijinhos, até a próxima.